Olá pessoal, espero que todos estejam bem e o nosso vídeo de hoje é um pouco uma continuação do vídeo da semana passada a respeito das dimensões, que era a resposta a um amigo do canal e um outro fez uma pergunta depois de assistir esse vídeo. Então ele comentou lá mais ou menos assim: é interessante esse assunto, mas o conceito de multiverso é complexo, é difícil de entender. Os seres da outra dimensão vibram numa frequência de luz, e ele comparou com anjos, né? Como anjos. Tem pessoas que acreditam, mas não conseguem ver. Por quê? Então também vou tentar responder aos seus questionamentos. É interessante que vocês façam perguntas, porque aí fica mais fácil identificar algo que seja interessante para uma pessoa, e essa pessoa, essa dúvida pode significar muito também para outras pessoas, para outras questões que costumam nos assolar, né? Primeiro vamos começar tentando entender de forma bem simples o que quer dizer um multiverso. Vamos imaginar aqui o todo, vamos imaginar aqui o infinito. Tem uma coisa que eu até comento num trecho do meu livro. Imaginar algo que esteja além do tempo e mesmo do espaço, algo infinito, para nossa mente hoje é praticamente impossível. Então quando a gente fala, eu entendo, Deus é infinito, não tem começo, nem fim, etc., na maioria das vezes é groselha, porque a maioria das pessoas não compreende verdadeiramente isso, porque a mente não chega nessa abstração. É preciso uma abstração gigantesca para isso. Mas vamos lá, vamos tentar pelo menos pensar em algo, imaginar algo que seja infinito. Esse infinito fica mais difícil se a gente imaginar ele indo por aspectos territoriais, apenas por extensão de território. Então vai crescendo, 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 rumo ao infinito, e isso não acaba nunca. De certa forma, isso é uma realidade, só que as coisas se dão de uma outra forma. Por quê? Porque, em verdade, tudo que existe é uma única onda. Isso também é difícil de entender. E essa onda se subdivide, também é forma de dizer, em outras ondinhas, vamos dizer assim, com vibrações mais lentas que geram dimensões diferentes, com cada uma com uma frequência, cada uma com uma característica, um conjunto de características, de nível de seres que a habitam, enfim, de graus de evolução. E aí a gente lembra que uma onda não ocupa lugar no espaço. E por favor, tentem entender que uma onda não é uma coisa diferente de mim, de você. A gente tende a entender, quando a gente ouve isso, uma onda, beleza, aí eu vou entender. A onda do rádio, a onda do celular, pode estar todo mundo falando no celular ao mesmo tempo e a onda não ocupa lugar, eu entendo. Mas comigo é diferente, porque eu sou matéria. Não, você não é matéria. Você é uma onda congelada que se comporta como matéria. O armário, a parede, o carro, tudo é assim. Entendido, pelo menos um pouco isso daí, a gente começa a perscrutar o entendimento de que tudo que existe são ondas diferentes. Uma dimensão, ela está num padrão de tanto a tanto, de tantos a tantos hertz, uma frequência. Então, tudo que está dentro daquela frequência está interagindo livremente. Eu posso olhar para essa câmera, pegar aqui numa cadeira, tá tudo certinho. O que está numa outra dimensão, numa outra frequência, levemente ou grandemente diferente, ela está numa outra realidade. Eu não consigo enxergar, só que ela está ali. Ela faz parte do mesmo universo. Ela faz parte do mesmo todo. Então, ela vai significar para o nosso entendimento um outro universo. E aí tem um outro, um outro, um outro, um outro, outro, outro. Não tem limite para quantas dimensões existem. Acho que eu até comentei isso no outro vídeo, né? Não tem limite. Muitas vezes os cientistas colocam lá, existem tantas dimensões, né? É porque eles estão dentro de uma caixinha, que eles não podem sair, que eles têm que colocar isso aí para vender, é o que é aceito pelos outros cientistas, enfim, eles colocam dessa forma. Mas são infinitas, é uma coisa meio que óbvia, se você parar para pensar. Para que o todo vai se limitar? Para que ele vai ter tantas dimensões? Para que ele vai fazer um universo inteiro, infinito, só para meia dúzia de pessoas num planeta como o nosso, que vive na Idade das Trevas aqui? Enfim, sendo assim, esses são os multiversos, infinitos universos que habitam quase que um perpassando pelo outro. Para entender algumas interações, vamos pensar primeiro na nossa vida aqui, em coisas mais cotidianas. Existem seres em incontáveis dimensões aqui mesmo. Então, se você pega, por exemplo, um mega empresário com um ganho de, sei lá,
2 milhões, 3 milhões, 10, sei lá, por mês. E aí você pega uma pessoa que vive passando fome num lugar periférico, um animal que está sofrendo na escravidão, uma planta, e aí você pega uma pedra. São níveis totalmente diferentes, estão todos na mesma dimensão. Atentem bem que eu não estou falando que um é melhor ou superior ao outro. São frequências diferentes, são níveis de informação diferentes, que resultam em momentos de vida diferentes. Se um ser, ele está numa condição, vamos pegar aqui alguns exemplos bem pontuais para a gente entender melhor. Se ele está num nível Mahatma Gandhi, e aí tem um outro que está num nível grotesco, sofrimento total, não entende nada da vida. São níveis, naquele momento de vida, muito diferentes. Esse aqui pode ser um anjo para esse. Ele pode ajudar ele de alguma forma e, no entendimento dele da vida, um anjo me ajudou. Quando você pega um gatinho, um cachorrinho, um animal qualquer que está sofrendo e você vai lá e ajuda esse animal. Você salva ele da escravidão, de um aprisionamento, de uma condição de fome e miséria, sei lá. E aí você cuida dele, leva ele para sua casa, etc. Existe alguma dúvida de que você foi o anjo desse ser? Aí eu coloco uma outra questão para vocês refletirem. Todos os seres são a mesma onda, são o todo, apenas em momentos vivenciando coisas diferentes, com níveis de informações diferentes. Então, quando a gente pega o cachorro e o humano, por exemplo, da história, não tem diferença nenhuma. Mas esse aqui, em certo momento, é um anjo para esse. Ou um outro humano que vive condições demoníacas na sua cabeça, que, sei lá, é uma pessoa ruim, vamos dizer assim, né? E vai lá e faz mal para ele. É um demônio. Existe alguma dúvida disso? Anjos, demônios, etc. são níveis de consciência. Todos os seres no universo, em última instância, são ondas do todo, são o todo. E aí quando você vai para uma outra dimensão, tem um ser lá mais elevado que te ajude, talvez um anjo da guarda. Tem vários níveis disso daí, né? Ou simplesmente um ser que gosta de você por algum motivo, que queira te ajudar, não sei. E ele vai lá e te faz alguma coisa de bom, te ajuda de alguma forma. A gente recebe essas influências o tempo todo. Então, esse ser é um anjo. Você vê dessa forma, você aprendeu a ver assim. Você até rotula ele com asinhas, etc, etc. Essas conversas todas. E aí tem outros seres que você rotula como demônios. Ah, me influenciou negativamente, me fez mal, Pessoal, não muda praticamente nada. Um ser igual você, está numa outra dimensão, tem um grau de consciência mais elevado, ele pode interagir com você e a sua ação pode representar para você uma ação angélica ou demoníaca. É interpretação também. Sendo assim, seres de outra dimensão não são anjos, não são demônios, são apenas seres iguais a você que estão num outro lugar, como se fosse um outro país, como se fosse uma outra cidade, uma outra casa. E aí ele falou, né? Tem pessoas que acreditam, mas não veem. Por quê? Você acreditar, eu já falei isso num outro vídeo, eu acredito em disco voador. É porque você nunca viu, você não sabe, você acha que existe. Você acredita mesmo? Eu acho que deve ter, eu acredito. Eu vejo um monte de gente que fala que foi abduzido e tal. Aí você pergunta para alguém que foi abduzido, ou ele entende que foi. Você acredita em disco voador? Não, eu sei que existe, é real, eu fui abduzido. É diferente a interpretação. Então, acreditar é achar. As pessoas acreditam no que querem, acham o que querem. Agora, sentir, ser capaz de sintonizar com a outra frequência é diferente. É a mesma coisa que eu perguntar para uma pessoa na miséria. Você quer dinheiro? Você gosta de dinheiro? Lógico, adoro. Será que essa realidade se manifesta na sua vida? Geralmente não. Bom, pessoal, espero ter conseguido aí lançar alguma luz sobre esse assunto. Vou procurar não me discorrer muito também para a gente não ir para vários assuntos e se perder. Então, eu espero que vocês reflitam sobre esse e tragam depois questões, porque é muito fácil também a gente ver algumas coisas que a gente até acha interessante, mas depois a mente, dá trabalho perguntar, dá trabalho interagir e deixa pra lá e vou assistir a besteira, dar risada e já era também, né? E deixa aquilo se perder. E poderia ser uma questão interessante, ajudar outras pessoas também, enfim. Lembrem de clicar no sino de gostei se gostaram, compartilhem com um colega para que ele também tenha oportunidade. Muito obrigado e até a próxima vez.